A paz de Cristo, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Falo diretamente de Novo Progresso no Pará, presbítero Denis Pereira. Você sabe que a gente é de São Paulo. Deixa eu mostrar aqui, eu estou no quarto de hotel e aqui o que você vê aí é parte, da cidade de Novo Progresso, aqui no Pará. Ministramos aqui essa noite e amanhã. Hoje é dia 26, 26. Ministro hoje e amanhã aqui num trabalho feito para os adolescentes da Assembleia de Deus aqui em Novo Progresso. E depois, deixa eu ver o que está aberto. É a porta do banheiro lá. Enfim, fico aqui esse final de semana. E então, direto de Novo Progresso no Pará, vamos à conclusão do nosso terceiro trimestre de 2024 na classe dos adultos. Lembrando que o próximo trimestre vem aí uma lição linda, uma lição abençoada. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Nos ajude a crescer, a alcançar 30 mil inscritos por aqui. Olha só, nós vamos falar aqui sobre Esther, a portadora das boas novas. É a última aula. Esther, a portadora das boas novas. O meu contato está na descrição. É um prazer atender a sua igreja. Não só para adolescentes, tá? Eu estou até com a camiseta dos adolescentes de Campinas, tá? Mas não só para adolescentes, jovens, culto de casais, encontros de casais, palestras. Esses dias um pastor perguntou para mim assim: tal data você tem aí para pregar para os adolescentes? Eu falei: pastor, já tenho essa data comprometida. E essa outra data para os jovens? Pastor, essa data eu já tenho um compromisso. Aí eu disse assim para ele: pastor, mas eu prego a palavra de Deus para a igreja. Culto de ceia, de senhoras, dos obreiros, enfim, estamos à disposição dos irmãos, tá bom? E em todo o Brasil, você vê, moro em Campinas, estou a 3.000 quilômetros da minha casa, estamos à disposição dos irmãos. Esther, a portadora das boas novas. O textual: e para os judeus houve luz, alegria e gozo e honra. A verdade prática diz que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. O texto aqui bíblico em classe está separado em diversos capítulos aqui dentro do livro de Esther. Bom, esta é a última lição desse trimestre. Tá tudo certo aqui, né? Tá tudo, vocês entendem, né? Não estou lá na minha casa, estou no quarto de hotel, mas eu creio que o áudio tá legal e tá tudo bem, né? Bom, nós estamos aqui então recapitulando. Esse aqui é a conclusão, vamos dizer assim, do livro de Esther. Né? Nós estamos trabalhando aí ao longo de todo esse trimestre a vida desta jovem que perdeu os pais, a Bíblia não diz como, foi educada por seu primo Mardoqueu, e o livro de Esther começa com a deposição da rainha Vasti, ou Vasti, que é convidada para comparecer diante do rei no seu banquete, se recusa. Ela é então deposta, ela é retirada do seu cargo de rainha, tá? A gente até precisa fazer uma diferença, irmãos, entre ser rainha e ser esposa do rei, né? A gente está falando de um ambiente totalmente diferente do nosso ambiente, né? Democrático, parlamentarista, republicano, enfim. Nesse ambiente do imperialismo, neste ambiente da monarquia, né, a rainha é também um cargo político. Não significa necessariamente que ela é a esposa do rei, mas o que eu quero dizer aqui, veja, esse rei tinha a sua rainha e centenas de concubinas, né, de acompanhantes, né, e a rainha, o que eu tô querendo mostrar, mas a rainha é esposa do rei, mas não no nosso sentido. A minha esposa, ela dorme no meu quarto, ela está comigo o tempo todo, ela participa das minhas decisões e tal. Nesse aspecto, não. Nesse aspecto é um cargo político. Nesse aspecto, a rainha
não dormia no quarto do rei. O quarto do rei era um lugar extremamente seguro. E veja que até para que a rainha pudesse se aproximar do rei, ele precisava levantar o cetro ou chamá-la, porque senão morreria. É isso que eu estou procurando dizer, ok? Que essa relação de marido e mulher não era como é no nosso caso hoje. Eu preciso levar isso em conta, tá? Nós estamos falando de um outro contexto. Bom, e então Esther se torna rainha. O rei tinha lá um alto funcionário chamado Amã. As pessoas se curvavam diante de Amã. Mardoqueu, o primo de Esther, não se curvava. Isso despertou a ira de Amã, que se sentiu desonrado. E aí ele cria uma trama não apenas para destruir Mardoqueu, mas para destruir todo o povo a que Mardoqueu pertenceu, ou seja, todos os judeus. Até então Esther não havia revelado de que povo ela era. E Mardoqueu faz com que Esther fique sabendo o que estava acontecendo. Esther proclama um jejum com as suas mulheres, Mardoqueu um jejum com os outros judeus. E Esther, domingo, inclusive eu dei essa aula, a aula 12, né? A elegância de Esther, né? Esther vai na contramão do que o feminismo ensina para as mulheres de hoje. Vou dizer mais, hein? Bomba! Bomba aqui no nosso canal. Tem muitas feministas dentro da igreja. Mulheres que estão vivendo aquilo que o mundo ensina que a mulher deve ser. Mulheres bem-sucedidas no mercado de trabalho, fracassadas dentro de casa. Porque o mundo ensina a mulher ser tudo menos esposa, mãe, menos serva de Deus. E muitas famílias destruídas porque as mulheres abandonaram o lar para ganhar o mundo. E Esther mostra que é tudo o contrário. Mardoqueu era primo dela e ela obedece às orientações de Mardoqueu. E quando ela vai conversar com o rei sobre o que estava acontecendo, ela age com total elegância. Ela não vai, eu sou rainha, você tem que me ouvir porque nós somos iguais, nada disso. Ela cria um ambiente, ela cria um banquete, ela leva o rei para os jardins, ela prepara um ambiente, não é? Depois ela faz um outro banquete, não é? E assim, é um banquete real, não é? Então, veja como Esther foi agindo de maneira elegante, delicada, assertiva, mas delicada, feminina, ganhando a atenção e o carinho do rei, a ponto de ele oferecer a ela o que é uma hipérbole, né? Quando o rei diz assim, até metade do reino se te dará, o que você quer? É uma hipérbole, é um exagero que ele está fazendo. Não pode dar metade do reino para ela, mas é um exagero da expressão para mostrar para ela o seguinte, eu estou nas suas mãos, o que você quer pedir de mim? E aí ela revela, né, que o povo dela está correndo perigo, e isso causa um grande choque no rei, porque aí, peraí, como que é assim? Amã é um homem de minha confiança, mas vai destruir todo mundo, o povo, destruir ela também, né? Mesmo que ele não matasse a rainha, mas matar o povo da rainha, acabou com o emocional da rainha, destruiu, né? Então, aí, Amã tinha feito uma forca para Mardoqueu, que tinha 22 metros, a intenção de Amã era mostrar para todo mundo que ninguém podia mexer com ele, que ele mandava matar mesmo, mas ele acabou enforcado na própria forca, porque quando somos fiéis a Deus, nós não podemos ser movidos por espírito de vingança. Guarda isso aí, anota isso aí. Quando somos fiéis a Deus, o crente em Jesus Cristo não pode ser movido por um sentimento de vingança. Nem Esther e nem Mardoqueu foi movido por sentimento de vingança. E quando nós somos atacados, mas não reagimos com o sentimento de vingança, Deus entra para nos defender. E a defesa que vem de Deus, ela é implacável. Bom, primeiro tópico aqui, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, que é o finalzinho da última lição, né? A humildade de Esther e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. Veja, Amã induziu o rei a fazer aquele decreto. O rei não sabia que a rainha era judia, tá? Senão ele não teria assinado, provavelmente. E foi induzido por um funcionário do alto escalão, da sua elite militar.
não é? Só que esse decreto foi assinado com o anel do rei, que segundo a lei dos medos e persas não pode ser revogado. Lembra de Daniel 6, quando o rei assina o decreto que ninguém durante 30 dias pode fazer qualquer petição a qualquer outro deus senão ao rei, e o rei vai lá e sela com o anel. Quando o rei percebe que esse decreto estava direcionado para a destruição de Daniel, ele até tenta apelar por Daniel, mas a lei não pode ser revogada quando ela é assinada com o anel do rei. Então não tem o que fazer. Bom, havia então agora um decreto para exterminar os judeus. No mês de Adar, entre fevereiro e março, os inimigos dos judeus poderiam exterminar todos os judeus nas 127 províncias da Pérsia. Então seria ali um extermínio em massa. Um extermínio em massa. Bom, e aí? O que fazer? Qual seria a atitude? Né? Qual seria a atitude? Bom, Esther vai diante do rei de uma forma reverente. Eu tenho dito isso porque eu tenho notado que as pessoas confundem, tá? Cuidado. Ah, mas o rei autoritário, não sei o quê. Ô, gente, cuidado, que no momento que nós estamos vivendo, posição de autoridade é confundido com autoritarismo. E para o rebelde, toda autoridade é autoritária. Anotou aí? Para o rebelde, toda autoridade é autoritária. Para o rebelde, toda autoridade deve ser exercida por democracia. Nem sempre. O reino de Deus, por exemplo, não é democrático, é teocrático. Em questões absolutas, a Bíblia não pergunta a nossa opinião, ela manda. E para os rebeldes, isso é um autoritarismo. Então, muito cuidado. O rei está em posição de suprema autoridade. O que ele manda é lei. Ponto. Acabou. Não é democracia. É império aqui. Nós precisamos entender isso. Esther entendeu isso. Ela foi lá conversar com o rei, ela foi. Mas ela foi entendendo e respeitando isso. Muitas pessoas, anote aí, estão perdendo grandes bênçãos de Deus porque não respeitam a autoridade. Porque não se submetem à autoridade. E eu disse algo no domingo passado na escola dominical. Respeitar a autoridade de anjo seria fácil. Não seria? Aparecer um anjo. Quero ver você não respeitar, irmão. Um anjo aparecer no teu quarto. Só a presença dele iluminar tudo. Espada afiada na mão. Quero ver quem não diz sim, senhor, não, senhor. Mas aí que está o detalhe. O desafio não é obedecer uma autoridade espiritual num ser espiritual. É obedecer uma autoridade espiritual num ser humano igual a nós. Então Deus usa seres humanos iguais a nós. Às vezes com capacidade intelectual menor que a nossa. Às vezes em posição menor do que a nossa. Posição social menor do que a nossa. Para exercer autoridade sobre nós. E é aí que tem muita gente se enganar. Porque tem muita gente que só respeita a autoridade que está no mesmo nível ministerial e social que ela. Financeiro. Senão ela olha e faz assim. Quem é você para me dar ordem? Tem muita gente deixando de receber a bênção de Deus. Tem muita gente que não está sendo protegida por Deus. Porque não respeita a autoridade que Deus estabelece. Que muitas vezes, aos olhos humanos, é menor do que nós. Mas carrega uma autoridade divina. Então, eu concluo essa parte aqui com esta forma de Esther chegar até o rei, né? E lembra que Esther faz isso com Mardoqueu, meu Deus! Esther é rainha! Ela é rainha! Ela é rainha e ela continua escutando o seu primo Mardoqueu e seguindo a orientação que ele passa para ela. Que grande lição, hein? Não só para mulheres e homens, mas para todos nós. Precisamos, meu Deus, aprenda, fechou, hein? Tema da aula de hoje, assim, palavra-chave, aprenda a discernir pessoas iguais a você, talvez em nível intelectual, espiritual, ministerial, menor do que você aos teus olhos,
mas aprenda a discernir a autoridade que eles carregam. Viu? Deus costuma investir com muita autoridade quem aparentemente não tem condições. Por isso que ele não vê como vê o homem. Então abre teu olho. Apesar, o tópico 1.2, de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. De novo, estas palavras para mim, é preciso muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? De novo, para o rebelde, toda autoridade e autoritarismo. Tá? Bom, Assuero não podia revogar o decreto. Lembra? O decreto do medo e dos persas não pode ser revogado. Então ele emitiu um outro decreto, que é uma espécie de contraordem que dava aos judeus o direito de autodefesa. Autodefesa. Então, havia ali todo um trabalho ali para, né? Vamos lá, vamos destruir. Os judeus, eles estavam escravizados ali. Então, eles não poderiam se defender. Eles seriam mortos mesmo. Mas aí o rei faz um decreto de que os judeus poderiam se defender. Isso aqui não foi, portanto, uma ordem de vingança gratuita e indiscriminada. É uma ordem de defesa. Uma ordem de defesa. É preciso tomar muito cuidado, porque as pessoas hoje, elas estão lendo uma outra Bíblia, viu, irmãos? Elas estão lendo uma outra Bíblia e elas tratam a questão das mortes na Bíblia de uma maneira que não dá para compreender como que um Deus tão bom deixa acontecer tantas mortes, tantas doenças, tantas guerras, tanta matança. Né? Está tendo agora uma guerra de Israel que está sendo atacado há um ano. Né? O mundo esqueceu, né? O mundo esqueceu que Rússia e Ucrânia estão em guerra, mais de 300 mil mortos já na guerra entre Rússia e Ucrânia, e que Israel foi invadida em 7 de outubro do ano passado. Ainda há reféns em poder do grupo lá, mulheres, crianças. Eles gravaram vídeos assim, reais e ali em foco, ao vivo, e transmitiram para o mundo o que eles fizeram. Israel está sendo atacado. Ok? O que Israel está fazendo agora? Está se defendendo. Está se defendendo. Israel não está atacando civis, está atacando, vocês sabem. Então, é preciso ter todo um cuidado. A rainha Esther escreve as boas notícias ao seu povo. Houve então a comemoração dos judeus, entra aí a festa do Purim, né? O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. E aí foi instituída a festa comemorativa do Purim. Tá? Aqui fica marcado aí para o dia 13, dia 14, que é um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Tá? Então veja, a atitude de Esther transformou com a sua sabedoria um momento que seria de morte, de extermínio, no momento de celebração. Como é lindo uma casa, um lar, que tem uma mulher sábia, que tem uma mulher inteligente, que tem uma mulher temente a Deus, que tem uma mulher que não age de acordo com o mundo, mas que age de acordo com a palavra de Deus e com aquilo que a palavra de Deus ensina. Como é lindo. Você sabe o que eu acho maravilhoso na história de Esther? É que a gente sempre diz para os jovens se afastar das pessoas do mundo. A gente sempre diz para os jovens sobre jugo desigual. Esther mostra para nós, eu até faço aqui, por exemplo, José, a esposa de José, era crente? Ela conheceu Deus através de José, mas ela não era crente. Será que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se casaram com judias ou com mulheres da Babilônia? Esther, escolhida por Deus, ela se casou com um rei pagão. Esther mostra para nós que a verdadeira fé em Deus, ela independe do ambiente para sobreviver e independe da companhia.
Esther mostra para nós que se o desafio é conviver ao lado de um pagão, de um idólatra, de um imoral, ainda assim a nossa fé não será apagada. Ninguém fala isso. Porque a gente pode dar brecha, né? Porque aí o jovem pode ir para o mundo e achar uma menina do mundo e não sei o quê. Mas o fato é que a nossa fé, quando ela está firmada em Cristo de verdade, quando ela está firmada na palavra de Deus, ninguém pode apagá-la. Essa ideia de que alguém pode apagar a nossa fé é porque é mais fácil, né? É mais cômodo. Claro que é mais difícil ter uma pessoa que não professa a mesma fé ao nosso lado. Mas se a gente não tem na cama, a gente tem no trabalho. E às vezes passa-se muito mais tempo com os amigos do trabalho do que com quem nós nos casamos. É para eu pensar? Boa parte do tempo que passamos ao lado da pessoa com quem nos casamos, nós passamos dormindo. Então vamos fazer uma conta, o dia tem 24 horas. A gente fica fora de casa de 10 a 12 horas entre sair, né, chegar no trabalho, trabalhar, voltar. 10 a 12 horas. Sobra 12 horas. Essas 12 horas a gente dorme 8, 9. Então a gente fica ao lado 4, 3. Se for dia de culto, 1 hora, 1h30. E aí? Então, nós convivemos muito mais com as pessoas de fora do que com quem está ao nosso lado. Então, Esther preserva a sua fé, não só num ambiente hostil, mas ao lado de um rei pagão, de um rei imoral, de um rei idólatra, um rei que não conhece a Deus. E é lá que a fé dela se manifesta. É lá que o Deus dela é revelado através da vida dela. A ponto do reino ser altamente influenciado por ela. Isso é ser luz em meio às trevas, né? Então, quando eu falo de José, quando eu falo de Daniel, quando eu falo de Esther, eu acho fantástico. Por quê? Porque eles ensinam para nós que não é o ambiente que nos influencia, não é o ambiente que determina. Não. Somos nós, são as nossas convicções. Quando as nossas convicções estão fundamentadas na palavra de Deus, nenhum decreto satânico vai prosperar. E nada vai destruir a nossa fé. Eu concluo dizendo que os ambientes não servem para manipular a nossa fé, para influenciar a nossa fé, mas para revelar a nossa fé. Então, o ambiente hostil à nossa fé, a crise, enfim, a faculdade, os amigos, os ambientes, eles não servem para influenciar a nossa fé, mas para revelar a nossa fé. Então, as pessoas não se tornam incrédulas, infiéis, desviadas, porque foram para tais ambientes ou porque estão andando com certas pessoas. Não. Tais ambientes e certas pessoas apenas estão revelando que esta pessoa só precisava mudar de ambiente para mostrar que, de fato, ela não tem fé. De fato, ela é uma incrédula. Que Deus nos guarde disso e que a gente aprenda com Esther a ser fiel ao Senhor em todo e qualquer ambiente, em todo e qualquer lugar. E eu concluo dizendo que onde tem uma mulher de Deus, de fé, de oração, não importa o ambiente, vai prosperar, porque a bênção de Deus acompanha a vida dessa mulher. Amém, meus amigos? Forte abraço, muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.